tarde, está no ar o Donos da Bola desta quarta-feira e a rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, mas a dupla Grenal só entra em campo amanhã e por isso vamos aos destaques do programa de hoje. O Grêmio conta com a experiência do seu capitão nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Volante Maicon é uma das armas do Grêmio para buscar a vaga na Libertadores de 2020. Para voltar a vencer e brigar pela Libertadores, o Inter viaja até o Ceará. Em Fortaleza, o Internacional busca a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, lambendo as feridas após a derrota no último Clássico Grenal. Fora de campo, seguem as investigações da gestão Vitório Pífero de 2015 e 2016. Tem muito debate com a equipe do toque de bola. Então fique ligado aqui no Donos da Bola. Ele foi um dos destaques do Grenal 422 e se tornou símbolo da era de títulos do Grêmio. A experiência de Maicon será fundamental nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Técnica apurada, gols importantes, grandes atuações em jogos decisivos. Um dos muitos cartões de visita de Maicon no Grêmio. A trajetória do volante no tricolor é vitoriosa. 188 partidas, 11 gols marcados, conquistas importantes. O pentacampeonato da Copa do Brasil em 2016, tricampeonato da Libertadores de 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e o bicampeonato gaúcho. Em 2019, frustração pelo sonho do Hexa da Copa do Brasil e o Tetra da Libertadores, que não foram concretizados. Sem dúvidas, a gente queria outros títulos, além do Campeonato Gaúcho, até pela campanha que a gente vinha fazendo, né? Acho que principalmente da Copa do Brasil, né? A gente chegou muito bem ali na semifinal e demos uma bobeira. Na Libertadores, um jogo que foi difícil também, né? Mas eu acho que a gente vai tirar de lição tudo isso. Realmente o ano está sendo muito bom. A gente espera terminar melhor ainda com o Grêmio novamente na Libertadores do próximo ano. E a gente vê o que cometeu de errado esse ano para que no próximo a gente tenha sucesso e conquiste os títulos, né? Maicon é um dos líderes do time do Grêmio, comandado por Renato Portaluppi. Os títulos falam por si só. E o meio-campista já faz planos para o futuro. Tenho mais 2 anos de contrato, né? Mas quando eu renovei, eu sempre fui claro com o presidente que eu vou jogar se eu tiver condições de jogar, né? Não vou ficar aqui, até pelo respeito, pela gratidão que eu tenho pelo clube, pelo presidente, por ter me dado uma oportunidade no momento que eu mais precisei. Então, jamais vou ficar aqui para atrapalhar ou jogar pelo nome, esse tipo de coisa assim. Não vou fazer isso. Eu vou tentando. Enquanto eu puder e eu achar que eu estou ajudando, eu vou jogando. Quando eu achar que não dá mais, eu sento com o presidente, converso. A gente procura a melhor solução para essa situação. Quanto ao presente, jogo importante nesta quinta-feira. Duelo diante do CSA na Arena. Tricolor embalado, principalmente após a vitória no Grenal. A sequência que a gente vem tendo de vitórias aí, isso fortalece ainda mais a equipe, né? A gente sabe que ainda tem jogos difíceis aí pela frente, né? Mas dentro de casa a gente vai enfrentar um adversário que para muitos está lá na zona do rebaixamento, mas vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas a gente tem que impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo, como a gente fez no domingo, para que a gente possa conseguir mais 3 pontos e assim tentar passar o São Paulo ali que está em quarto. Vencer e vencer. O objetivo gremista para ultrapassar o São Paulo e garantir lugar na fase de grupos da Libertadores 2020. E você pode participar com a gente lá no nosso Twitter, @donosdabolaRS. Vai lá e participa da nossa enquete. O Grêmio vai conseguir entrar e permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Participe e deixe o seu voto, porque a gente também quer a sua participação. Mande seu vídeo e sua mensagem para o nosso WhatsApp, 519
9224-1220. Está aqui embaixo na tela. Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS, porque daqui a pouquinho você, torcedor colorado, não pode sair da frente da TV. O Colorado enfrenta o Ceará nesta quinta-feira e espera que o Castelão traga boa sorte. Afinal, foi nesse estádio que o Inter venceu a primeira partida fora de casa no campeonato. E daqui a pouco o Tiger Junk vai trazer todos os detalhes desta preparação do Colorado. É já aqui no Donos da Bola, porque neste momento eu vou até a nossa central Bandeirantes do Esporte, onde está a Mauri Dornelles, para falar um pouco mais do Grêmio, que está nessa luta para entrar no G4, né, Mauri? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É isso mesmo. O Grêmio está nessa briga pelo G4 para garantir a vaga direta para a Libertadores de 2020. Mas a temporada do Tricolor teve alguns altos e baixos em todas as competições que disputou neste ano. E o lateral direito Léo Moura analisou a temporada 2019 do Grêmio. Vamos conferir. Eu vejo que foi um ano que está sendo um ano positivo do Grêmio, porque se você ver, a gente chegou em todas as competições, né? A vez joga com um time, joga com outro, mas a gente chegou em todas as competições e está ali no bolo ali para disputar uma próxima Libertadores. Lógico que as outras equipes também se preparam para vencer, para ser campeão, mas eu vejo que o ano tem sido de uma forma positiva, que a gente, né, mais um ano conquistou um título. É lógico que a gente queria da Copa do Brasil, da Libertadores, mas não foi possível. E agora a gente vai buscar a nossa vaga aí, né, na Libertadores, para que ano que vem a gente volta a disputar ela novamente, vai ter a Copa do Brasil novamente. Então, acho que foi um ano positivo. Eu vejo como um grande ano do Grêmio. Um ano positivo, grande ano do Grêmio, que está próximo de entrar no G4. São 2 pontos de diferença para o São Paulo, mas o tricolor gaúcho precisa fazer sua parte amanhã contra o CSA na Arena e contra a Chapecoense no final de semana. 2 rivais que estão na zona de rebaixamento. E o volante Maicon, capitão, falou sobre esses adversários que, apesar de estarem na parte de baixo da tabela, podem apresentar perigo. Esses são, a gente sempre fala que são os piores jogos, né? Porque as equipes vai chegando nessa reta final, vão dificultando ainda mais, eles vendem caro a derrota, né? Então a gente tem que tirar de lição o primeiro turno, onde a gente não conseguiu vencer, para que a gente possa fazer um grande jogo nesse e ganhar. Agora não tem como deixar mais passar. Esses jogos aí, se a gente não conquistar os 3 pontos, a gente vai ter dificuldade aí para classificar entre os 4, que é o nosso objetivo. Então, daqui para frente, com esses adversários ou com adversários que estejam brigando diretamente com a gente, é final. E a derrota para o Grêmio no Clássico trouxe problemas ao Internacional. Mas agora em Fortaleza, o Colorado busca a vitória contra o Ceará, num palco onde ganhou pela primeira vez uma partida fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Portões fechados para manter o mistério. O Inter busca tranquilidade e privacidade para deixar para trás a derrota do último domingo, no Grenal 422. Derrota que deixou o vestiário em chamas. Ingredientes que poderiam levar a crer que o grupo estaria desunido ou então sem comando. O que acontece a gente está querendo melhorar, está querendo acertar, temos que voltar a vencer. Então, discussões acontecem, normal, faz parte também, só fica no campo ou fica no treinamento. Temos que pensar agora em voltar a vencer e conquistar nossos pontos também fora de casa, porque a gente tem nosso objetivo final. Para sair da crise, é necessário aterrissar, colocar os pés no chão. E para isso, nada melhor do que um ambiente onde a vitória já não é novidade para o Inter. Foi em Fortaleza onde o Colorado conseguiu a sua primeira vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. E lá busca a recomposição na tabela do Campeonato Brasileiro, em busca da Libertadores do ano que vem. Essa vitória aconteceu em um jogo bem tumultuado. Você lembra? O jogo das abelhas. E o jogo em que o Wellington Silva decidiu a partida e fez o gol da vitória. O mesmo Wellington Silva que deve ganhar, mais uma vez, uma oportunidade entre os titulares. A expectativa é sempre muito grande, né? Eu acho que todo mundo que está no grupo tem potencial, tem importância no grupo. Então acho que a equipe que o professor botar vai ser a melhor que ele acha. É um jogo muito importante, né? Muito, muito mesmo, que a gente precisa desses 3 pontos, precisa voltar a vencer. Então, ainda mais num clássico desse tão importante aqui no Sul e também no futebol brasileiro. Então a gente vai
se preparar e o professor vai escolher a melhor equipe e tenho certeza que quem jogar vai dar o melhor para a gente conseguir o nosso objetivo. Para o confronto contra o Ceará, o Internacional conta com 4 desfalques. Marcelo Lomba, Nico Lopes e Edenilson estão suspensos. Zeca nem viajou para Fortaleza. Além disso, Guerreiro é dúvida, com dores na panturrilha. Para passar por cima disso, nada como uma vitória. Venceu um jogo contra o Bahia e depois contra o Atlético ele teve chance de vencer o jogo, tivemos bastante oportunidade. Contra o Grêmio a gente não jogou bem. Então, cara, vamos trabalhar, conversar, acertar os detalhes para a gente voltar a vencer. É o Inter buscando retomar as vitórias e deixar a crise para trás. De preferência, com as portas bem trancadas. E o pessoal está participando com a gente, mandando o seu recado no 992-24-1220. O João Vitor Nunes diz o seguinte, diz que o Grêmio vai estar no G4 certamente. Também aqui o Marcelo Silva aposta em vitória do Colorado fora de casa. E também aqui o Renato Rodrigues, ele diz que vai ser 2-0 para o Colorado e o Grêmio não vai ganhar. Ele é torcedor do Inter, está participando com a gente. Inclusive, vamos conferir os jogos desta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite tem Corinthians e Fortaleza jogando em Itaquera. Thiago Nunes deve acompanhar a partida em São Paulo. O Atlético Mineiro recebe o Goiás às 8 horas da noite no estádio Mineirão. E um pouco mais tarde, 9 da noite, o Santos viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí na ressacada. A partir das 9h30 da noite, são 3 partidas. Vasco e Palmeiras se enfrentam em São Januário. Bahia e Chapecoense duelam na Arena Fonte Nova. E o Atlético Paranaense, já com técnico interino, recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada. E vamos conferir como está a tabela do Campeonato Brasileiro antes desta 31ª rodada. O Flamengo ele é o líder com 71 pontos, seguido pelo Palmeiras com 63, o Santos com 58 e o São Paulo com 52. O Campeonato Brasileiro tem G7. O Grêmio é o quinto com 50. O Atlético Paranaense já está classificado para a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, é o sexto com 48. O Inter, sétimo, estaria na Libertadores com 46 pontos. Lá embaixo, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. Aí a tabela do Campeonato Brasileiro. E o nosso repórter Tiger Junk acompanhou hoje pela manhã a coletiva convocada pelo Ministério Público para explicar as denúncias da gestão Vitório Pífero no Inter. Tudo bem, Tiger? Fala, Gabriel. Boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da Band, nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Ministério Público Estadual apresentou na manhã de hoje a primeira parte das denúncias que envolvem a Operação Rebote, investigação em cima da gestão que administrou o Internacional no biênio de 2015 e 2016, sobre a presidência do ex-presidente Vitório Pífero do Internacional. A primeira parte das denúncias, Gabriel, atingem o braço de patrimônio e finanças da gestão e também o braço do futebol. No braço de patrimônio e finanças, o ex-presidente Vitório Pífero foi denunciado à justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato, pelos desvios de verbas que foram apresentados nas finanças, na tesouraria do Internacional. Se estima, através do Ministério Público, que cerca de 13 milhões de reais foram desviados dos cofres do Internacional para o próprio bolso dos dirigentes que estão sendo denunciados hoje. Na parte de patrimônios e finanças, a fraude envolvia obras que não haviam sido realizadas e notas fraudulentas que eram apresentadas na tesouraria para justificar algum tipo de defesa. O promotor de justiça, Flávio Duarte, foi quem cuidou do caso e dá uma explicação de que maneira esse desvio de verbas afetou a vida financeira do Internacional. A gente confere agora. No futebol, o que acontecia? Muito claramente, havia um dirigente, né, na época, primeiro diretor de futebol e depois vice-presidente de futebol, que, se aproveitando dessa condição, acertava com os empresários ou a inclusão de cláusulas que não deveriam constar, pelo menos daquela forma, né, ou majorando alguns valores, para que depois esses mesmos valores acertados de forma ou indevida ou além do que deveria, voltassem para ele. Né? Eu acredito que qualquer torcedor, né, imagina que no time, no plantel da equipe, estejam jogadores escolhidos de forma técnica, né, pela capacidade técnica deles, e não
pela eventual ligação que tem um empresário com um dirigente ou algo semelhante a isso. Este é o Dr. Flávio Duarte, promotor que está à frente do caso da investigação na gestão de Vitório Pífero, falando sobre os danos que isso causou ao Internacional. No braço do futebol, Carlos Pellegrini, ex-vice-presidente de futebol, também está sendo denunciado pelos mesmos crimes que envolvem o pagamento de pedágio de negócios de jogadores que eram feitos junto ao Internacional. Os empresários que também pagavam esse pedágio a Carlos Pellegrini também estão sendo denunciados à justiça, envolvendo, entre eles, Fernando Otto, Rogério Brau, Giuliano Bertolucci e outros empresários que também tiveram relações com o Internacional naquele biênio de 2015 e 2016 também estão sendo denunciados. É importante ressaltar, Gabriel, que essa é a primeira parte da denúncia a respeito da Operação Rebote. Outros braços da administração do Internacional também devem ser investigados e denunciados a partir dos próximos meses. Muito obrigado aí ao Taigor Jan, que vai sempre atualizando todas as informações. E o São Paulo é o grande adversário do Grêmio pelo G4 do Campeonato Brasileiro. E a equipe do técnico Fernando Diniz enfrenta nesta quinta-feira o Fluminense. E vamos conferir como se preparou o tricolor paulista? Olha o Pablo aí treinando mais uma vez. Na segunda-feira ele já havia participado de um jogo-treino, indicando estar recuperado do seu estiramento muscular na coxa direita. Quase um mês de fora. Pode estar à disposição para o jogo diante do Fluminense nesta quinta-feira, ou no máximo domingo, quando a equipe enfrenta o Atlético Paranaense. O time é o quarto colocado com 52 pontos, mas viu o Grêmio encostar com 50. Pegar a quarta vaga significa entrar direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que dá uma tranquilidade maior. Nessa disputa com o tricolor do Sul, o clube paulista tem uma vantagem. Nessas próximas 2 rodadas, o São Paulo jogará em casa. E se houve um tempo recente em que isso não era lá muito positivo, tudo mudou com a chegada de Fernando Diniz. O tricolor começou o Campeonato Brasileiro com uma certa dificuldade como mandante. Venceu a primeira do Botafogo e depois acumulou 4 empates diante da torcida. Nos últimos dias de Cuca, empatou com o Grêmio, com o CSA e perdeu para o Goiás. Já com o Diniz, são 4 jogos e 100% de aproveitamento no Morumbi. Vitórias contra a Fortaleza, no clássico contra o Corinthians, sobre o Avaí e depois Atlético Mineiro. Além de Pablo, o time terá a volta de Lisieiro, fora dos últimos 2 jogos por desgaste muscular. Daniel Alves sentiu dores no quadril na vitória sobre a Chapecoense e também apareceu no campo. O único desfalque é Igor Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Reforçado e com o apoio da torcida, um São Paulo mais confiante nessa reta final do Brasileirão. E após a queda de Fábio Carille no comando do Corinthians, o Timão já tem um novo treinador. E ele esteve na mira do Inter para 2020. O principal assunto do dia, claro, foi Thiago Nunes. Ele já não é mais técnico do Atlético Paranaense. Se desligou do clube após o Corinthians querer contratá-lo. Sua intenção era permanecer no Furacão até o final do Brasileirão, mas isso não vai acontecer. Eu recebi oferta de mais de 30, 40 treinadores, uns parados, outros empregados, e de todo lugar do mundo, que hoje muitas opções de argentinos, de portugueses, de tudo que vocês possam imaginar. A gente tem sim, um dos nomes que nos interessa realmente é o Thiago, que estava empregado, pelo que eu vi por vocês até agora há pouco. Procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora, que ele não é mais técnico do Atlético. Então, enquanto isso, se der certo, no futebol só existe negócio fechado com contrato assinado. Então, a gente vai começar uma negociação agora, mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir. Agora, assumir o Timão em 2019, a ideia não é essa. A gente sabe que a ideia dele é começar no ano que vem, por respeito ao Atlético, por ser o mesmo campeonato, por estar terminando lá um ciclo. E a gente quer contar com o próximo treinador, se for ele também, agora para pensar no planejamento. Mas para esses jogos, eu imagino que não. E o Atlético Paranaense não gostou nem um pouco da saída de seu treinador.
Em uma nota oficial, o clube mostrou toda a sua insatisfação dizendo: "Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números. E sobre o técnico, a memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Enquanto o novo técnico não chega, Diego Coelho, do sub-20, comandará a equipe. Hoje tem jogo contra o Fortaleza em Itaquera. Cássio, Fagner e Wagner Love estão vetados pelo departamento médico. Manuel está relacionado após problemas musculares. O time não vence há 8 partidas no Brasileirão. É evidente que o Corinthians já faz seu planejamento para a próxima temporada, mas 2019 não acabou. Uma vaga na Copa Libertadores ainda é possível e é por ela que o time luta neste Brasileirão. E vamos voltar até a nossa redação com a Mauri Dornelles para falar sobre o Internacional. Mauri, Rodrigo Moledo falou, deu entrevista coletiva, o Colorado precisa voltar a vencer, hein? É isso mesmo, Gabriel. O zagueiro falou sobre o ambiente colorado após a derrota no Grenal 422, né? Uma derrota muito dolorida para o Internacional. O que o Inter deve fazer para dar a volta por cima no jogo de amanhã contra o Ceará, lá no Castelão. A gente vai conferir a palavra do zagueiro colorado. A gente está trabalhando, a gente está focado, a gente está tentando buscar resultado. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu uma vitória, um empate. Infelizmente, o último jogo não conseguimos jogar. E, cara, empenho não falta, entrega não falta. A gente sabe que precisamos melhorar, sabe que precisamos do resultado. Então, vamos continuar seguindo em frente agora, pensar no próximo jogo. Agora, outro tema importante, né, Mauri, que aconteceu foi quanto ao terreno do estádio Beira-Rio, não é mesmo? É isso mesmo, Gabriel. Na noite desta terça-feira, os deputados estaduais aprovaram a doação onerosa de um terreno em Guaíba para o Internacional. A validação do projeto de lei, que foi encaminhado em setembro para a Assembleia Legislativa, teve aclamação após amplo debate entre várias bancadas. A viabilização do projeto de construção do futuro Centro de Treinamento Colorado teve 38 votos a favor e 4 contrários. A área tem 736 mil metros quadrados e é avaliada em mais de 16 milhões de reais, 16 milhões e 600 mil reais. E como contrapartida ao repasse, o Internacional deverá realizar obras em escolas estaduais a custos aproximados de 3 milhões e 300 mil reais. Tá certo, então informações aí da Mauri Dornelles, que tem também destaques da seleção sub-17, que joga hoje pelo Mundial da categoria, não é mesmo? A gente, nessa quarta-feira, começa o mata-mata já para o Brasil no Mundial Sub-17. Lá no Bezerrão, os meninos da seleção brasileira enfrentam o Chile pelas oitavas de final da competição. A bola começa a rolar às 8 horas da noite. Com 100% de aproveitamento na primeira fase, a seleção brasileira chega para este confronto com a melhor campanha do Mundial até aqui. Foram 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. O Chile, por sua vez, classificou-se para as oitavas como um dos 4 melhores terceiros colocados da fase de grupos. Brasil que conta com jogadores da dupla Grenal, representando o Grêmio, o volante Diego Rosa, já o Inter sendo representado pelo meio-atacante João Peglow. E o Brasil de Pelotas entrou em campo, não é a seleção brasileira, mas jogou ontem em Salvador e a equipe do técnico Bolívar poderia se livrar do rebaixamento com uma vitória, mas não foi o que aconteceu. Em jogada pelo lado direito, Anselmo Ramon cruzou e Lucas Cândido abriu o placar no Barradão. Carleto cobrou falta para a área e Everton Senna apareceu livre para ampliar o marcador. E na bobeira do zagueiro Jatobá, Heron roubou a bola e chutou o colocado para fazer vitória 3, Brasil de Pelotas 0. O Chavante é o 12º colocado com 42 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas aí precisava vencer para se livrar do rebaixamento. E a gente convidou vocês a participarem aqui com a gente no 992 24 12 20.
99224-1220. E o pessoal veio aqui, o telespectador tá mandando o seu recado. O Rodrigo de Guaíba diz que vai ser 2-0 para o Colorado amanhã, acredita numa vitória fora de casa. Também aqui, ó, o Tássio Almeida diz que o Grêmio ele precisa se recuperar, mas vai estar no G4 do Brasileirão. Também aqui ainda o pessoal participando, mandando seu recado no 99224-1220. O Léo Rezende, olha só, ele tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Olha, ele tá vendo pelo Facebook. Os Donos da Bola RS diz que acredita na dupla Grenal na Libertadores na próxima temporada. O Edson Leal, ele é de Rio Grande, tá acompanhando também a gente. Diz que esse Vitório Pífero tem que devolver o dinheiro. É aqui a palavra do Edson Leal, que também participa com a gente. E o Matheus Quadros tá ligadaço com a gente. Daqui a pouco tá chegando o pessoal do Toque de Bola aqui com a gente. Um debate acalorado, tem muita informação, tem muito destaque. Não sai daí. De volta aqui com o Donos da Bola, agora o pessoal do Toque de Bola está aqui com a gente, Alex Bagé, tudo tranquilo, Bagé? Tudo bem, Gabriel? Tiger Jan, que estava lá acompanhando toda a situação no Ministério Público, envolvendo as acusações ao ex-presidente Vitório Pífero. Nem chama Sérgio mais de Boas, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, César Cidade Dias, e o assunto não poderia ser outro, né? A gente estava na rádio até acompanhando, não dá mais para chamar de presidente, Bagé? Eu não chamaria mais de presidente. No caso? Né? Nós temos que fazer duas colocações importantes na questão do Conselho Deliberativo do Internacional. Parabéns aos conselheiros que incentivaram a presidência do Conselho à época para procurarem o Ministério Público, porque pode ser um marco importante para a história do futebol brasileiro, porque todo clube que a partir de agora fizer esse tipo de atitude, provavelmente vai descobrir alguma irregularidade. O Cruzeiro é outro caminho. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos que parabenizar esses conselheiros que tiveram essa atitude de mostrar que queriam transparência do clube, nós temos que criticar alguns conselheiros. Você, conselheiro, que em 2015 assinou aprovando sem ressalvas as contas do Pífero, você vai ter que olhar, ou você não leu direito, ou, como diz o Pauletti, recebeu um relatório maquiado, é o Ministério Público que vai agora limpar tudo isso, ou você participou de alguma coisa tão doente e mal intencionada quanto o presidente Pífero. Porque teve uma série de conselheiros que em 2015 assinaram aprovando as contas sem ressalva do presidente Pífero. Aliás, do Pífero, não dá para chamar de presidente. Não dá para chamar de presidente. É algo que chamou a atenção nessa investigação toda. Por exemplo, teve o pai de Santos se gastou com 3 milhões de reais. Tá é mais ou menos isso. Vamos tentar explicar. Que vela cara, né? Galos. Foi o sal grosso. O que Pedro Afatato, que era vice-presidente de finanças na época do Vitório Pífero, ele fazia, ele ia até a tesouraria do clube, sacava dinheiro e foram... comprar galo. Foram 140... Para o bolso dele ele sacava o dinheiro. Eram 145 saques ao todo, que chegou ao total de 13 milhões de reais. 12 milhões e 900 mil reais. E ele colocava notas fraudulentas e dizia, estou sacando esse dinheiro para pagar tal obra, e a obra não existia, eram notas fraudulentas. Então ele foi usando desse artifício para sacar dinheiro, 145 saques, 13 milhões de reais tirados dos cofres do Inter ao todo. Gabriel. Depois o Ministério Público foi atrás e perguntou, mas peraí, tu lançou essa nota aqui e não tem obra, o que é essa nota aqui? E ele justificou, não, é que o Internacional tem algumas despesas que não emitem notas fiscais. Por exemplo, mala branca. E, por exemplo, contratou um pai de santo. O pai de santo não vai dar uma nota fiscal. Então, eu emiti uma nota falsa de uma obra para poder justificar a despesa que o Internacional supostamente teria tido. Eu conheço um que dá recibo já, poderia ser. Seria um pouco mais fácil, né? Vocês acham... Gabriel, eu quero aproveitar, o meu comentário sobre isso é o seguinte, parabéns ao Dalazen, ao Marcelo Dornelles, do Ministério Público, ao desembargador Aquino, ex-desembargador Aquino, que eu sei que foi um motor que não deixou essa máquina parar. O presidente do Conselho que levou a denúncia, o presidente do Conselho que levou. Era o José Aquino que levou. Eu torço que o presidente do Conselho, exatamente. Eu torço que essa investigação vá além do que desses descalabros que foram denunciados hoje, mas tem uma coisa, eu quero a grana de volta. Falam em 13 milhões... 13 milhões dá para começar a montar um time para o ano que vem. O presidente Medeiros disse que vai buscar ressarcimento. Vamos trazer esse dinheiro de volta. Eu quero saber o seguinte, e eu tenho certeza que do outro lado, muitos telespectadores também gostariam de fazer essa pergunta. Vai dar cadeia? Possivelmente.
Possivelmente, eles estão sendo denunciados, né? E não são crimes leves. É lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa. Tem que ter cadeia, Isso tá cadeia. então. Isso tá cadeia. Eu acho que- Mas depende, claro, agora da justiça que vai... É um processo. O processo está feito e denunciado. A justiça vai analisar esse processo e julgar. Se julgar que dá cadeia, vai dar cadeia. Existem alguns marcos desse episódio, né? E o primeiro marco é entender finalmente que futebol não é caixa preta. Sobre essa questão da justificativa do uso do dinheiro para comprar, para pagar um pai de santo ou qualquer coisa que seja nesse sentido, é preciso que a gente retome algumas situações que também são importantes. O futebol vive de folclores. E um dos folclores é o bicho. Outro folclore, isso aí ele comprou o jogador... Mala branca. Mala branca, mala preta, entendeu? São folclores. Eu sinceramente acho que talvez essa oportunidade... Eu só discordo que sejam folclores, porque acontece. Mesmo acontecendo, fica melhor. Eu estou querendo ser mais leve, tu é um pouco mais firme na tua manifestação. Teve um caso recente, sabe como é que funcionava para mandar um agrado para determinado árbitro? Se entregava 2 camisas, por exemplo, no hotel do árbitro, e não era só camisa que tinha ali. Então a gente sabe, não tem folclore, o bicho é pago, a mala branca funciona. Então sabe? a gente entra E realmente, nesse caso, não vai ter recibo. Agora, justificar quase 13 milhões em mala branca ou pai de santo, claro que se pagou o pai de santo, mas não foi os 3 milhões. Foi mais claro do que eu. A corrupção não tem recibo. Mas o dinheiro que está sendo rastreado, e esse dinheiro está sendo rastreado, claramente está sendo rastreado, ele vai mostrar alguma coisa. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que a gente avançasse. Existe, mas agora não tem mais volta, agora avança. Existe, tem que prender dentro da denúncia aí, indica isso. Você tem que devolver o dinheiro. Não, e eu quero saber, vem cá, tem sacanagem nesse negócio? Esse dinheiro foi para quem efetivamente? É só para um pai de santo? Como assim? Não, mas o que a denúncia do Ministério Público diz é exatamente isso. Ele está justificando uma das notas frias. Eram saques, no caso. Entendeu? O dinheiro está sendo rastreado e o rastreio do dinheiro vai para empresas que eram ligadas a Pedro Afatato. Por isso que a irmã de Pedro Afatato está sendo indiciada. Pagaram o pai de santo, pagaram mala branca, pagaram bicho, pagaram não sei o quê. Empresários. E pegaram dinheiro. Tem dinheiro que foi depositado na conta de um empresário e depois, quando se vasculhou a conta do empresário, se viu que o empresário pegava um valor e depositava numa conta de uma empresa de sucata em São Paulo. E depois se conseguiu chegar que essa empresa de sucata em São Paulo tinha ligações com alguns diretores da época. Então, são situações que... O Paulo César, esse menino, ele estava treinando na Praça do Avião em Canoas, daqui a pouco ele virou titular. Ele que na apresentação teve glorioso, Eu Sou de Canoas, que começou... O Ariel chegou para o Internacional custando quase 800 mil. Agora, a maneira... É claro que não é só o pai de santo. Aí o que o cara fazia? Ele tinha que justificar 4 milhões. Ele ligava lá para um fulano qualquer, cara, eu preciso justificar 4 milhões. O cara mandava nota. Óbvio que ele devia pagar por essa nota, né? Porque o cara vai ter que complicar lá. Essa nota só devia ser fria, porque senão tem cruzamento de Receita Federal. Se eu pego uma empresa minha e emito uma nota, isso vai para a minha declaração. Eu vou ter que justificar do que é essa nota que eu emiti. Então devia ter um cruzamento de dados. Provavelmente essa nota fosse fria, que é o que ele foi chamado para justificar. É por isso que ele disse que foi para o pai de santo. Foi para o pai de santo, foi para a mala branca, e foi para dinheiro que eles pegaram. E é importante a gente separar só, Gabriel, que são 2 denúncias, né? Uma denúncia na parte financeira e patrimonial, que é essa do Pedro Afatato, que eram os saques da tesouraria, que passeavam por várias contas até chegar depois no Pedro Afatato, e outra denúncia do Ministério Público é a que refere ao futebol. Negociações envolvendo o vice-presidente de futebol na época, Carlos Pellegrini, que cobrava a comissão dos empresários que faziam negócios com o Internacional. Que aí envolve o Ariel, envolve o PC Magalhães, envolve o negócio do Alisson com o Internacional, com a Roma, envolve o negócio também do zagueiro Hever e todos os empresários envolvidos nessas transações também. Mais gente? Sim, porque a todos operação... os nomes que estão no meio... Né? Não, esses nomes eles já foram denunciados. Por exemplo, foi denunciado hoje o vice-presidente de futebol na época, Carlos Pellegrini, e os empresários, Fernando Otto, Juliano Bertolucci, o Rogério Brown e o Tem mais Beto um que era Fedato. Carlos Alberto Fedato. Beto Fedato. Esses empresários eles já estão denunciados. Eles respondem o processo na justiça a partir de agora por essas fraudes. É que tem um outro entendimento aí, que era o organograma de como funcionava o clube, né? Por exemplo, o Pedro Afatato, vice-presidente de finanças, ele tinha lá a grana.
qualquer obra que ele tivesse que fazer, ele precisava comunicar Emílio Ferreira, que também Sim, está citado, que também tá que denunciado. era o responsável pelo patrimônio. Sim. O Emílio Ferreira, para fazer essa obra, ele tem que comunicar antes do Pedro... Não, eu sou um engenheiro, tá? Eu vou fazer uma obra no Internacional. O Pedro Alfatato pega e diz quanto é que custa? Custa 5 milhões. Ele autoriza esses 5 milhões e manda comunica com a gestão das obras. A gestão das obras tem que comunicar ao departamento jurídico para a confecção dos devidos contratos. Esse contrato vai para a mão do presidente e o presidente assina. Fica uma via com a presidência, uma via com o jurídico, uma via com as obras e uma via, esse é o organograma correto, uma via com a tesouraria. Pode ter acontecido em algum momento de que não tenha passado pelo departamento jurídico e o presidente automaticamente pode alegar daqui a pouco até a negligência. Olha, eu não vi, que é um crime também, mas eu não vi. Por que eu estou dizendo isso? Porque a conversa fica muito clara que quando envolvia obras, era obras e o departamento financeiro. Isso. Então era o Pedro Alfatato e o Emílio Ferreira. Porque nessas obras onde eram sacados dinheiro e apresentadas as notas frias, não havia um contrato estabelecido junto ao departamento jurídico. O entorno do Beira-Rio, até agora tem lugares ali que ainda é areião. Que tanta obra que se fez que não tiraram. E por isso, vocês lembram quando o Pífero queria fazer o estádio Beira-Rio com dinheiro só do clube, né? Aí entra a importância do presidente Giovanni Luiz. Exatamente. Que se não fosse o presidente Giovanni Luiz, provavelmente o Beira-Rio não tivesse pronto até hoje. Acho que a gente vale até o debate a mais. Você, o Bagé, o César falaram sobre dar um passo à frente. Quantas gestões foram assinadas, por exemplo, você falou sem ressalvas? Pode acontecer alguma coisa. Pode. O rebaixamento do Inter trouxe muitos fatos. O conselheiro não gostou, vou assinar não quero ver os padrões. Mas por isso a importância do conselho. Claro, o conselheiro do clube, ele não pode só servir para ficar mandando um WhatsApp para debate, contrariando quando a gente critica o clube do coração dele. E só para contextualizar a pergunta do Boaz, se parar por aí, por exemplo, tem 2 nomes que não foram denunciados hoje e que estão no bojo da investigação do Ministério Público, que é o Alexandre Limeira, que era vice-presidente administrativo do Internacional, e também o Marcelo Castro, que era vice-presidente jurídico. Esses braços do Internacional, da gestão do Internacional naquele biênio, ainda não foram denunciados pelo Ministério Público, mas estão no bojo das investigações e devem, nos próximos meses, também serem alvos de denúncias. Para por aí? Não para por aí. O telespectador e o ouvinte está participando muito, Sérgio. Por exemplo, o Tofanello diz aqui, desembargador Marcelo Dornelles, filho do delegado Adão Dornelles, que ele até fala diretor e presidente do Gondoleiros, na época que o Paulete jogou futebol de salão, acreditaria em cadeia se não fosse no Brasil, infelizmente. Botou aqui o Tofanello sobre a situação que o Tiger está falando, sobre o que o Serginho trouxe também para dentro do debate. Olá, amigos da bancada. Vocês sabem se o Inter tentou... ele está falando já do Thiago Gomes, já do Furacão, né? O técnico do Thiago Nunes, pois era oportunidade. Aí também o Kid de Guaíba, só o Ministério Público mesmo... Vamos ver aqui o recado dele, só o Ministério Público mesmo para fazer o Inter ganhar alguma coisa no ano que vem. Então, para a parte financeira que ele está falando, se for isso é importante, né? Porque muita gente, o torcedor colorado, muitas vezes pode achar que pode se sentir envergonhado pelo biênio 2015-2016 e de tudo isso que está vindo à tona, mas e a gente falou isso até na rádio, o Internacional sai na frente de todo mundo, eu acho, com esse processo. Do Conselho Deliberativo, pegar a auditoria, entregar para o Ministério Público ir atrás e descobrir tudo que houve. O Inter é o primeiro time no Brasil em que essa caixa preta se abre dessa maneira e vai ter mais. O próximo clube vai ser o Cruzeiro. Era a célebre frase, mas que era para mais questões de futebol. Um assunto de economia interna. Isso aí não pode mais existir. Isso não existe mais, na verdade, né? Isso não existe mais. Era mais para... Mas essa linha do Inter está na frente. E aí a gente, empresa privada, né? A gente vê como o resultado ele é importante no futebol e como o resultado esconde as coisas. Porque quantos conselheiros hoje nós temos no Internacional que eram conselheiros em dezembro de 2015? Vocês sabem? Tu sabe? Não? Então... Eu estou dizendo quantos são, é só pegar a lista, porque esses conselheiros que hoje... É só pegar a última renovação, são mais 300. Esses conselheiros que hoje estão fazendo história no sentido de colocar a abertura e dando liberdade para que essa abertura aconteça, estavam também no episódio da aprovação das contas sem ressalvas que o Bagé referiu. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que representa o resultado, se o Pífero tivesse, e o Pífero é o vice de futebol campeão do mundo e o presidente campeão da América em 2010, os 2 maiores títulos da história do Inter têm o carimbo de Vitório Pífero, ou não tem?
Tô mentindo? Não tô. Eles estão lá. Por isso que ele voltou presidente. O campeão, O campeão voltou na campanha, né? O que eu quero dizer com isso? Quando ganha, as coisas acabam indo sim para debaixo do tapete. Se o Inter não tivesse sido rebaixado, se o Inter não tivesse sido rebaixado, talvez não viesse tudo à tona da maneira que está vindo. Eu tenho certeza que não viria. E eu concordo. Isso pode com o acontecer César. no Cruzeiro agora. O Cruzeiro não sendo rebaixado, talvez não tenha. Por isso que é importante esse caminho que está sendo percorrido através dessa denúncia do Internacional, porque pode mudar os padrões da maneira de se trabalhar o futebol no Brasil. Sim. E eu acho que essa talvez seja a grande lição. Deixar de ser uma caixa preta, mas a gente não pode olhar aqui, e a gente faz muito isso aqui, de quando ganha, vamos festejar. Vamos festejar. Frase do próprio Pífero, planejamento é quando ganha. E eu acho que ele aprendeu isso. Eu acho que ele não só disse isso, como ele aprendeu isso. E isso vai fazer bem pro futebol, né? A fala dos Não, promotores mas hoje... esse negócio de vou festejar, isso aí é coisa de torcedor, César. O torcedor tem mais que festejar quando ganha. Quem não pode festejar sabendo que tem problemas é a direção, o presidente do clube e seus pares de diretoria. Eles é que tem que saber os problemas do clube ganhando ou perdendo. Agora o torcedor ganhou, tem que festejar. Aqui no telespectador, o Rodrigo Viana, tricolor, mandou o seguinte, ó. Eu, gremista, lamento que o MP não fez essa investigação no período da ISL. Mas fez e teve condenação. Aqui ele botou, sempre ele lamenta, mas não teve. Mas fez. Os promotores de justiça hoje, eles tocaram num ponto muito importante que o Bagé tocou na primeira hora na rádio e que faz sentido também, que é a maneira como esses dirigentes, eles brincam com o imaginário do futebol do torcedor. O Bagé citou aquela história do muro do Fernandão, que eles derrubaram e colocaram um valor de 170 mil reais, né? Pro torcedor que não lembra, quando o Fernandão faleceu, tinha como se fosse um muro, uma parede de um muro ali na frente do Beira-Rio, e o torcedor, por todo o carinho que tinha o Fernandão, transformou aquilo no memorial. Isso. Então levava fotos, levava lá cartas, levava flores, pois eles conseguiram justificar que gastaram 177 mil reais para derrubar aquele muro. Olha, eu conheço um monte de pedreiro aí que por 1.000 faria tudo e não daria beijo no chão. 177 mil, ou seja, até no momento da dor do próprio torcedor, os caras brincaram. É uma irresponsabilidade, é a prova que os caras estavam andando porque o torcedor pensava. No momento da dor do torcedor, numa homenagem do principal ídolo do clube, os caras arrumaram um jeito de também superfaturar a derrubada do muro. Pô, Gabriel, eu quero aproveitar e fazer aqui um elogio ao Alessandro Barcelos, ao presidente Medeiros, porque eles pegaram essa nau desgovernada, essa nau quase afundada, e mesmo assim estão investindo 2,5 milhões de dólares num treinador para 2020, ou seja, eles estão sabendo recuperaram o clube. E estão recuperando o clube, assim como o Giovanni Luiz entregou o clube bem para essa gestão fraudulenta, que saiu e que agora espero devolva o dinheiro, pelo menos. Eu quero elogiar e eu quero sugerir até para o Ministério Público que investigue o Zé Ricardo, viu? Se o Zé Ricardo escalar o Elton Silva, Parede, Neilton, de novo... Sabe que os 13 milhões é 3 vezes o preço do Parede, né? Dá para comprar 3 paredes. Mas é o que ele tem. Mas o Marcelo Dornelles está nos ouvindo aí. Investiga o Zé Ricardo, não deixa escalar esses caras. Sabe que o Paulete falou que ele queria os 13 milhões para comprar 3 caras mais ou menos parecidos com o Parede, que dá mais ou menos esses 13 milhões. Quanto custou o Galo e o Pai de Santo? Tem que me trazer números precisos. O Galo, assim, ó, a justificativa do Pai de Santo era algo em torno de 3 milhões. Eu posso... 3 milhões para o Pai de Santo. Isso. Mas posso falar, não teve Pai de Santo, Sérgio. Não teve. Eu sei, pois não teve. O Bastos, não, 2016 teve só o grosso. Não, ele não tem 3 milhões, mas tem. Teve só o grosso, vocês lembram? Sim, tem, isso vale isso é histórico. O pacote de sal grosso tinha um bruxo. Não, mas era muitos pacotes. Teve um ano que o Grêmio estava para cair, acho que foi 2003, porque depois 2004 caiu, né? Em 2013 estava para cair, apareceu, dá para citar o nome, o Landim Sobral, que era lá de Santa Catarina, que era um religioso e tal, um mentor espiritual, como ele se apresentava. E ele disse em todas as rádios, se não pagar o que eu devo, não vai sair, não vai sair. Vou dizer mais, em 2013, quando o Dunga era técnico do Internacional e o professor Paulo Paixão era o preparador físico, eu ainda trabalhava na outra emissora, véspera de Grenal, nós furávamos todo mundo. Sabe por quê? Porque o professor Paulo Paixão tirava uma foto da escalação e mandava para um pai de santo conhecido. E o Pai de Santo mandava para os conhecidos, te lembra? E aí como é que... Se o Serginho olhasse o WhatsApp dele antes do meu, ele dava antes. Se eu olhasse antes, eu dava antes.
Tá, quer dizer que isso aí não adianta nada, então. Não, eu não entro no mérito da... Não, eu entro no mérito. Mas os clubes acreditam. Não, mas eu entro no mérito. Os clubes acreditam. Pessoal, vamos parar de botar dinheiro nessas bobagens aí. Não, Senão o Bahia vai ser campeão mundial. Vou te contar uma, então. Que fique claro, eu não estou criticando a religião. Eu estou exemplificando uma situação do frágil que os caras colocam. Em 2006, quando o Inter ganhou a Libertadores, antes, César... As balas de mel? As balas de mel e a pagelança no vestiário. Mas não usaram isso para tirar o time da segunda divisão, então o time chegar. O Frank, te lembra que cuidava do gramado do Beira-Rio? Cada vez, o gol que o Internacional atacava, ele botava uma imagem de Santo Antônio, que ele era devoto. E daqui a pouquinho... Não é porque tinha sapo enterrado? É isso aí. E daqui a pouco... Eu vou deixar só para dizer que eu vou te cortar. É que eu tenho uma história com o Pai de Santo. Eu tenho uma história... Então pode ser depois do Pode ser. Pode ser então depois. Tá, mas não foi o Pai de Santo que fez tu contratar o Lins aquela vez. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para conhecer essa história do César Cidade Dias. Eu vou contar a história do Pai de Santo. Volta aqui com Donos da Bola. Eu toque de bola, eu já falei, Bagé, a gente tem que transmitir um intervalo aqui do Donos, fazer uma live exclusiva. A gente ia preso, o Ministério Público... O Ministério Público é atrás da gente também, né? Mas tudo bem. Nós falamos de religiosidade e está muito ligado à superstição também, porque tem pessoas que não são religiosas, mas são supersticiosas. O Cuca, por exemplo, ele não permitia que o ônibus desse ré. Porque ele considerava que isso dava azar. Se eu não me engano, na final do Carioca, era Botafogo e Flamengo, o time só tinha um jeito de entrar no Maracanã e era de ré. E aí o Cuca mandou os jogadores descerem antes da entrada e os caras tiveram que caminhar até o Maracanã. E o Botafogo perdeu. O Botafogo, acho que se eu não me engano, eu acho que o Botafogo ganhou nessa, mas perdeu tantas outras. O Taigor Jank, em dias de cobertura, a noite anterior, ele dorme sempre com o mesmo ursinho abraçado. Mas a minha história, eu tenho uma história interessante com o Pai de Santo. E depois a gente vai conferir a nossa enquete do programa. Serve essa discussão do valor para o Pai de Santo. Eu era dirigente do Pelotas e o Grêmio fez um enfrentamento contra o Pelotas lá. E o Grêmio tinha, na época, o treinador era o Luxemburgo e o preparador físico era o Paulo Paixão. Eu lembro desse jogo. E aí o pessoal do nosso vestiário, os jogadores e o capitão do time disse assim para mim: César, tô com medo, o pessoal lá faz trabalho... Eles vão vir aqui, nós precisamos ganhar do Grêmio, o Grêmio é melhor e eles fazem um trabalho muito forte nessa área. E ele não queria me dizer muito o que era. Eu disse, mas o que é isso aí? Aí ele me disse, trabalho tem que ter um contra-trabalho. Aí eu tô saindo do vestiário e falo com o roupeiro, o que é contra-trabalho? Não, o pessoal tá meio com medo das magias. Eu disse, como é que a gente responde às magias? Não, precisamos que venha alguém aqui com... Faz as tuas. Vem aqui com sal grosso, bala de mel... Aí eu peguei o carro, fui no Big ali no final da avenida, comprei uns 10 sacos de sal grosso e cheguei no roupeiro e disse o seguinte, amanhã quando o pessoal chegar aqui no vestiário, eu quero, mas tem que estar lavado de sal grosso. Lavado de sal grosso. Chega, quando eu entro no vestiário, parecia um costelão 12 horas. Era um sal grosso só. E eu olho pro meu capitão e dou uma piscadinha. Tá feito o contra-trabalho. Final da história. Ganhamos 1-0 do Grêmio. Gol do Reinaldo? Gol do Reinaldo de cabeça. O pessoal disse, muito obrigado, diretor. Muito obrigado, diretor. Eu disse, é isso aí. Custou R$20 no Big. Tu mexeu no emocional. Nosso contra-trabalho, nós ganhamos o jogo aí. Falando de resultado, acabou de citar Essa é a minha história. Esse do Inter deve ter vindo de um supermercado distante, mais caro. Agora, a gente vai para a nossa enquete do programa também, fez o trabalho com sal rosa do Himalaia. Eu fui comprar bem mais caro. Saiu mais caro. A enquete do programa perguntava se o Grêmio vai conseguir chegar e ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. Sim ou não? Resposta ali, só tem duas opções. Sim, 74%, não 26%. O torcedor está confiante. Falando de futebol agora um pouco, saindo um pouco dessa parte fora do campo, o torcedor está confiante para o Grêmio permanecer, entrar e permanecer no G4. Hoje está a 2 pontos do São Paulo, que é o quarto colocado. E tem um confronto direto entre os dois. Na penúltima rodada do Brasileiro. Eu acredito sim que o Grêmio vai encontrar G4. O importante é chegar nessa penúltima rodada com o São Paulo. Se os dois mantiverem hoje, o Grêmio vencendo o São Paulo em casa... Joga aqui ainda, vai, digamos, na última rodada jogar já no G4. Aí a importância de amanhã não deixar escapar ponto contra o CSA. São Paulo e Fluminense, né? São Paulo joga contra o Fluminense no Morumbi.
e o Grêmio joga contra o CSA. O Grêmio joga por uma vitória, né? O Grêmio não pode toda nem vez, pensar, o Grêmio toda vez que dança com mulher feia pisa no pé dela. Pode considerar. Os jogos que o Grêmio se complicou aí contra a Chapecoense, contra a Avaí, não pode se complicar contra o CSA. E é feia a mulher do Argel, hein? Pois é, não pode pisar no O meu pé, princípio é muito simples, cara. O Grêmio, ele, depois do que aconteceu contra o Flamengo, ele tomou um choque de realidade e reagrupou. E hoje, na minha opinião, claro, é o segundo melhor time do Brasil. Na minha opinião. Imagina se voltasse o Luan e o Jean-Pierre. Eu não levo fé no Luciano e no Tardelli. Acho que é chuva de verão. Imagina se voltasse o André nessa... Mas se voltasse... O Grêmio hoje é, para mim, o segundo melhor time do Brasil. O Grêmio chega na... Respondendo a pergunta. Eu acho que chega... Eu acho que chega assim. Eu penso que tem 2 degraus, tem 3 degraus no futebol brasileiro. Um é do Flamengo, bem lá acima. O outro é do Grêmio e depois todo mundo chinês. Eu acho o Palmeiras... Acho que ainda tem um Palmeiras e Santos. Eu acho que dá o Santos eu acho menor, mas o Palmeiras é um bom time. Não, eu digo pelas atuações mesmo. A questão do... Eu tô falando em desempenho. A questão do G4... O Santos na frente do Palmeiras. Por desempenho, sim. Mas para mim os dois estão parecidos. Sim. A questão do G4, para mim, ela não é tão fácil de ser resolvida, não. Claro que não. Que pode virar G5, né? Só para deixar claro se também. Se for G5, aí eu acho que... aí, se o Flamengo ganhar a Libertadores, que mudou o lugar, vai ser em Lima agora, eu acho que a né? discussão é essa. Se for G5... Mas claro que não é fácil, César. Mas eu acho complicado, porque ficou muito para trás. Eu concordo com o Bagé que o lugar do Grêmio no Campeonato Brasileiro deveria ser segundo, nesse momento. Só que o Grêmio trabalhou muito mal, né? Como segundo? Segundo atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Chapecoense, Bahia... Sim, mas aí que tá. Essa é a dança com a mulher feia. O Grêmio jogou... jogou com o André há muito tempo. Por exemplo, o Paulinho está fazendo um levantamento que nós vamos mostrar Nada hoje. contra quem gosta de dançar com mulher feia. Nós vamos mostrar hoje no Band Cidade e no Band Sport Show do aproveitamento do Grêmio com o André e do aproveitamento do Grêmio quando o Tardelli começa a jogar. Vocês vão cair para trás. E o Renato não viu isso. Ouviu? Não, mas se ele viu, ele viu agora. Mas ele viu. Sim, mas ele precisou ser eliminado 2 vezes para ver. Não, ele viu 2 vezes. Ele, depois do jogo contra o Atlético, ele coloca mudou o Diego Tardelli, e o time disparou. E aí, quando o time mais precisava do melhor rendimento do Grêmio, que foi o jogo contra o Flamengo, ele... Ou seja, ele pode ter visto, mas ele tinha uma convicção. Agora, a questão, a gente está falando do jogo do Grêmio contra o CSA, mas o Inter pega um foguete lá contra o Ceará. O Ceará contra o Palmeiras, o Ceará reclama de algumas dúvidas de arbitragem, o Ceará desperdiçou um pênalti e o melhor jogador da partida foi o Everton, goleiro do Palmeiras. O Ceará vai botar um foguete. O Bergson bateu um pênaltizinho. Não, e precisa. E o Ceará entra naquela linha do desespero, Bajé. O Ceará precisa do resultado. Precisa, mas o Ceará, sob o comando do Adilson, tá andando, cara. Não, imagina se o Zé Ricardo tirar suas dúvidas pelo lado do Bruno Silva, do Paredes, do Ele está com algumas dúvidas, né? De jogar com o Lindoso, Bruno Silva e Patrick, ou Lindoso, Patrick e o Wellington Silva. Não tem dúvida nenhuma, Zé Ricardo. Se ele entrar de venda... Não tem dúvida nenhuma, Zé Ricardo. Para de fazer confusão, rapaz. Escala o time aí, deixa a dúvida, né? Escala o time aí. É que o Paulete reclama tanto dos times do Zé Ricardo e eu não sei quais são as opções que o Paulete vê. Escala o time aí, Zé Ricardo tá 3 jogos aqui. Tá, não, mas escala o time eu então. Eu tô reclamando das dúvidas do Zé Ricardo. O cara que tem dúvida entre Paredes, Wellington Silva, Neil... ele pode deixar no ar, né? Mas o Paulete vai colocar aqui, escala o time do Inter, então. Rapaz, tu tem o Patrick, tu tem o D'Alessandro, tu tem o Potker... E tu vai ter dúvida entre esses caras? Não pode. Escala o time do Inter, tu então. Tu tem o Zé Aldo, tu tem o Neto. Que dúvida é essa? Escala o time do Inter. Eu não sou treinador. Mas o meu time, todo mundo sabe, é sem essas nabas aí. Tem que tirar essas nabas. O meu time, por exemplo, o meu time, por exemplo, teria na vaga do Edenilson fora, eu colocaria o Zé Aldo. Tá certo, Bagé, olha aí. Vai oxigenar, velho. Eu não quero ter essa pretensão. Tu sabe o que tu não vai ganhar com o Parede, tu sabe o que tu não vai ganhar com alguns. E teoricamente ele não tem nenhuma pressão, né? Ele vai embora já no final do ano. O Wellington Silva também é garoto. Por que o garoto Wellington Silva recebe tanta oportunidade e os garotos do Internacional agora estão com uma bobagem que querem aproveitar o Juan Lano que tá vindo do Curitiba? Não. Aí eu botei no Twitter lá, vai barrar os meninos. Aí uns inteligentes que tu tem que desenhar, né? Os caras, mas ele também é da base. Ele é da base lá de 2016. De uma geração que nasceu com o dedo já estourado. Não, peraí. Vamos seguir falando sobre isso amanhã. O Rolando é bola de sagu, pessoal. Não vamos atrás dele. Vamos seguir falando sobre isso amanhã. Só aproveitar para mandar um abraço para o nosso diretor aqui do Donos da Bola, o Matheus Schenck, que fazendo esporte, ele pratica balé e acabou rompendo os tendões do tornozelo. Então, um abraço aí para ele que está nos assistindo. Deu, Bajé? É mesmo? Deu. Deu na rádio e na TV. Esporte é vida, não importa se é balé, se é futebol. A gente vai ficando por aqui com o Donos da Bola.